Bom, então prosseguindo, o meu cartão já está pronto. Eu vou salvar esse arquivo para enviá-lo para uma gráfica, por exemplo. A primeira coisa que você deve prestar atenção aqui é nas cores que você está utilizando. Por exemplo, aqui eu quero preto. Se for preto mesmo que você quer utilizar, não é um outro tom de preto, o seu preto deve ser sempre configurado dessa forma. 0 de C, que é o ciano, 0 de magenta, 0 de yellow, amarelo, e 100% K. Então, tome cuidado para o seu preto não estar formatado de forma diferente. Porque para impressão em gráfica, o seu preto deve ser 100%, salvo alguma especificação da gráfica que você vai enviar. Algumas gráficas pedem para utilizar um pouco de ciano nessa configuração, mas no meu caso aqui, na grande maioria, 100% preto é o aconselhado. Preste atenção também, tenha certeza de que os textos não tenham nenhum contorno aqui de cores diferentes. Então pode acontecer de você ter um preto, por exemplo, um preenchimento, um preto 100% e de contorno um preto com especificação diferente. Mas nesse caso aqui está tudo ok. Então, se você observar aqui, os meus textos estão todos em preto. Para salvar aqui, vou usar o arquivo salvar como. Eu vou indicar aqui a área de trabalho, então, mas indique a pasta onde você deseja salvar. Essa versão do CorelDRAW te dá a opção de incorporar as fontes, ou seja, todas as fontes que eu utilizar aqui no meu documento, se eu utilizar uma fonte diferente, né? O caso é que eu utilizei só fontes padrão, mas se você utilizar uma fonte diferente, se você incorporar essa fonte, o ideal se for uma fonte diferente, o ideal é que você incorpore essa fonte junto. Mas aí temos um porém. Por exemplo, aqui esse arquivo vai ser salvo na versão 17, que é o Corel X7. Se o local onde vai ser realizada a impressão desse documento tiver uma versão anterior do CorelDRAW, você deve indicar aqui a versão para a qual a pessoa vai abrir. Se tiver a versão 13, você deve indicar 13. Observe que nesse caso não tem a opção de incorporar fontes. Então, sempre indique aqui, se ele tiver a versão X7, lógico, pode indicar a versão 17, incorporar as fontes e ele vai conseguir abrir o arquivo sem nenhum problema. Agora vamos supor que a gráfica que você vai imprimir esse documento possui lá a versão 13. Por algum motivo eles utilizam a versão anterior. Se você indicar aqui a 13 e salvar, ele vai salvar sem nenhum problema. Mas se você utilizar alguma fonte diferente aqui no seu documento, você deve enviar essa fonte para o pessoal da gráfica conseguir abrir o arquivo. Outro recurso é transformar todas as fontes complexas, ou seja, uma fonte que você tenha certeza que o pessoal da gráfica não vai ter, transformar isso em curvas. Ou seja, eu transformo um objeto que está no formato de fonte, utilizando um arquivo do Windows, para um formato de desenho. Você faz isso utilizando o comando Ctrl+Q. O que acontece? Ele não é mais agora uma fonte, para que eu não consiga mais editar ele como fonte. Ó. Não tenho mais essa opção. Eu posso então converter tudo em curvas, salvar. Ele vai indicar aqui que está no formato 17. Se eu quiser o 13, eu tenho que ir no salvar como 13, salvar. Já existe sim. Dessa forma, como essas fontes estão em curvas, a pessoa lá que tiver o CorelDRAW poderá abrir sem nenhum problema, mesmo que ele não tenha as fontes utilizadas no documento. Agora, eu aconselho você a ter uma versão
com as fontes, né? Porque você consegue editar caso tenha algum erro de digitação, por exemplo, e outra versão em curvas. Então você salva esse arquivo na versão 17 sem nenhum problema. 17, salvar, e converte em curvas as fontes, arquivo, salvar como, e mande lá para a gráfica no formato 13, cartão de visita, versão 13. Salvar. É claro que essa dica é caso você vá enviar o arquivo no formato que a gente chama de formato aberto. Ou seja, porque o cara lá da gráfica, né, o gráfico, ou o arte finalista, vai conseguir ajeitar aqui o documento para impressão. Agora, para usuários mais experientes, você pode mandar isso em PDF ou, né, em outros formatos que nós iremos ver mais adiante. Mas fica sempre a dica aqui da questão da versão. Se a pessoa que vai abrir esse documento é uma versão anterior, você deve enviar o arquivo na versão anterior para ela, senão ela não vai conseguir abrir. E a questão das fontes. Ok? Então, finalizamos aqui o nosso cartão de visita. Na próxima aula daremos início a um novo documento. Então, até lá!